1, 2, 3, 4. Bom, pessoal, então nesse primeiro exemplo, nós falaremos aí da função y igual, como está escrito aí, módulo de x mais uma unidade. Lembrando, né, a gente acabou de fazer, por exemplo, o gráfico, aquele v, se fosse assim, né? Se fosse y igual a módulo de x, seria aquele v. Qual vai ser então a diferença? Porque tem a ver com o v que a gente criou lá atrás, mas mais um. O que esse mais um vai fazer de diferente? Bom, a gente sabe que isso aqui, módulo de x mais 1, vai acabar sendo, né, se desdobrando em outras duas possibilidades, que seria assim. Isso aqui pode ser y igual a x mais 1 e pode ser também y igual a menos x mais 1. Quando é que isso acontece? Quando é que essas duas coisas acontecem? Bom, o módulo de x é ele mesmo quando ele mesmo é maior ou igual a zero, e o módulo de x dá ele com sinal trocado se ele originalmente já for negativo. Beleza? Tá. O que isso aqui implica, então? Na hora do gráfico, a gente tem meio que dois pedaços para pegar. Um pedaço de função do primeiro grau crescente e um pedaço de função do primeiro grau decrescente, que é o v que a gente criou lá atrás. Mas a gente vai ver... tá parecendo um trocadilho toda hora, né? Mas a gente vai ver que esse v aí, ele vai ser um pouquinho diferente. Mas assim, o v em si é igual, só o ponto que vai diferenciar, tá? Vamos criar o primeiro? Eu vou criar o primeiro de verde, tá? Esse primeiro aqui, ó, vou criar de verde. Então, 2 tracinhos verdes aí embaixo dele. X mais 1 é crescente, tem que passar no 1. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ele passar no 1. Seria esse pedaço aqui. Esse seria o x mais 1. Beleza? Tá. Agora, pro outro, eu vou criar de laranja. Fé? Então, vamos lá. Aqui, a gente de laranja teria um gráfico decrescente, porque é menos x, e também passando no 1. Então, ele seria aqui, mais ou menos. Kaique, como é que você sabe que ali embaixo os valores, onde toca? Lembra que ali onde toca aqui embaixo são as raízes? A gente chama de raiz. Lembra disso? Bom, a raiz da de verde, quem é que zera? Lembrando, a de verde está aqui, ó. Qual valor de x que eu coloco aqui e zera tudo? Seria menos 1. E qual valor de x que eu coloco aqui e zera tudo? Seria 1. Aí por isso que as raízes são 1 e menos 1. Beleza? Tá. Sendo que a gente precisa ter isso melhor definido. Menos x mais 1. A gente precisa ter melhor definido qual seria o gráfico da função modular y igual a módulo x mais 1. Bom, o primeiro gráfico era o verde, como a gente legendou. Esse primeiro gráfico, a gente só vai pegar o pedaço dele em que x é maior ou igual a zero. Ou seja, a direita do gráfico, a direita do y. Sim? Então, essa parte aqui de verde que interessa pra gente, ó, daqui pra cá. Por quê? É onde o x é positivo. Então, seria esse pedaço aqui, entre os dedos. Sim? Para a função laranja, a gente pega qual? Ah, boa. Isso aí mesmo. A gente pega essa aqui, porque esse pedaço aqui, ele é o quê? Ele é o pedaço em que está na parte do x menor do que zero. O x menor do que zero é a esquerda, né? Então, esse pedaço aqui, ele está no x. Esse pedaço não está lá. Esse pedaço está na parte do x positivo. Então, a gente elimina esse, né? Isso aqui e isso aqui. Aí, o gráfico, eu vou tentar... Vou fazer de uma maneira que a gente tenha destacado o gráfico, que é o gráfico da função completona. Vou tentar. É o gráfico de vermelho, beleza, gente? O gráfico de vermelho. Se vocês estivessem aqui agora, vocês estariam vendo a dificuldade que teu amigo tá tendo para fazer isso, porque a lanterna tá me cegando aqui, mas eu tô tentando. Imagino que eu tô torcendo, inclusive, para que você consiga perceber o que eu tô querendo dizer, tá? O gráfico em vermelho é o gráfico da função y igual a módulo de x mais 1. E o que mudou basicamente desse gráfico aqui em vermelho, tá? Vou dando uma colorida nele aqui enquanto isso. Qual a diferença desse gráfico aqui que eu estou destacando em vermelho para o gráfico que a gente tinha antes? Porque, vamos lá, as leis de formação são parecidíssimas, né? No primeiro era módulo de x, agora é módulo de x mais 1. Eu não sei se tu reparou, cara, a mudança, v é a mesma coisa. O que aconteceu? É que agora isso aqui que está de vermelho subiu uma unidade. E aí você pode tomar isso como... Cara, sempre vai acontecer assim. Se eu somar 3, o v vai subir 3 unidades. Se eu subtrair 3, o que vai acontecer? Ele vai descer 3 unidades. Então, somar ou subtrair produz o que a gente chama de deslocamento vertical, tá? Pode ser que, enfim, alguém chame assim pra você um dia. Pra quem seguir matemática aí na vida, vocês vão ver que na matemática a gente sempre chama assim. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Então, olha aí. Mais um exemplo.
Bora lá, mais um exemplo. Aí a gente tem y igual a módulo, e aí tudo dentro do módulo, né? X menos 1. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir para que você faça x mais 1 para você perceber a diferença entre esse aí, que mais um dentro e mais um fora. Bora lá? A gente sabe que aqui, por exemplo, esse gráfico ele teria duas possibilidades de ser escrito. Nessa lei de formação, melhor dizendo, pode ter duas possibilidades. Y pode ser igual a x mais 1, ou seja, repetir o que está dentro do módulo, se x mais 1 for maior ou igual a zero. E pode ser menos x menos 1 se x mais 1 for menor do que zero. Tudo bem? Beleza? Tá. Eu vou escrever isso que eu acabei de escrever melhor embaixo. Como assim, Kaique? Melhor. Porque a gente meio que pode concluir o seguinte. O gráfico vai ser x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 1. Né? Eu só resolvi essa parte, passei o 1 para cá. E o gráfico... Eu vou tentar dar um foco fixo, que aí não fica mudando para você. E aí o gráfico vai ser menos x menos 1 se o x for menor que menos 1. Então a parada está no menos 1. Do menos 1 para lá, para a direita, maior é x mais 1. E do menos 1 para cá é o menos x menos 1. São duas funções de novo do primeiro grau. Vamos criar? Eu já vou criar meio que nessa maldade aqui, ó. Eu já vou aqui procurar o x igual a 1, que ele está aqui. 1 e o y1 também. Já estou na maldade, já sei que tem que passar no 1. Nos dois, em um dos casos. Ó, eu vou criar o gráfico desse primeiro aqui. Mesma coisa, vou fazer esse primeiro de verde, hein? Esse é verde. Ou esse aqui, né? Já que a gente falou depois. Verde. O primeiro é crescente passando no 1. Crescente passando no 1. Eu vou mexer um pouquinho a folha, gente, mas eu já volto a... Crescente passando no 1 seria esse, tá? Seria esse aqui é o x mais 1. Vou fazer de laranja, agora esse aqui de baixo, que é o menos x menos 1. Ele é decrescente passando no menos 1. Tá. Então, decrescente passando no menos 1... Cadê? Menos 1, menos 1. Menos 1 y tá embaixo. Bom, marquei o menos 1 embaixo, beleza? E tem esse 1 aqui, além daqui também ser menos 1, né? Não sei se você já entendeu isso. Entendeu não? Aqui é menos 1 pelo seguinte, eu vou colocar aqui assim. Aqui embaixo é menos 1, galera. Porque, vamos lá, essa função crescente, né? A primeira aqui, x mais 1. Qual é o valor que eu coloco o x em zero? A gente falou ainda agora. É o menos 1. Então, ela tem que passar no menos 1. Agora, a laranja ela vai ser menos x menos 1, ou seja, passando no menos 1 no y e sendo decrescente. Então, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Essa seria a função laranja, tá? X menos 1. Menos x menos 1. A gente pega a função laranja em qual parte? Deixa eu chegar o papel para cá. A gente pega essa função laranja na parte o quê? Na parte que x é menor do que menos 1, ou seja, a esquerda dele. Então, toda essa parte aqui vai servir pra gente. Chegou aqui e acabou. Tudo aqui embaixo não serve. Essa função em verde, que é x mais 1, ela serve pra gente em qual intervalo? A gente vai pegar a parte dela no intervalo x maior ou igual a menos 1. Ou seja, à direita ou até mesmo o próprio menos 1. À direita do menos 1, né? Do menos 1 em diante. Em relação ao x, não em relação ao y, em relação ao x, né? X maior ou igual a menos 1. Então, esse gráfico, vou tentar fazer o mesmo esquema. Vou tentar destacar aqui para vocês de vermelho, tá? Já que a gente está fazendo uma composição de gráfico. Assim, tem gente que vai acabar gravando como criar esse caso aqui também. Eu acho que você sempre pode fazer isso e não vai ter problema nenhum, tá? Esse aqui é o gráfico módulo de x mais 1. Eu acho que não tem problema nenhum você fazer esse procedimento, tá? Não fica querendo gravar as coisas, não. Óbvio, se você tiver facilidade com isso, não é um problema, pode gravar. Mas não sei se é o melhor a fazer, não. Aí, basicamente, qual é a diferença desse gráfico para o gráfico de cima? Gráfico que a gente tinha feito. Qual é? É que na real, né, o gráfico anterior, é que na real esse V, ele não teve um deslocamento para cima, e sim para o lado, né? Enquanto o outro, o V, ele se centrava, né? O ponto de reflexão era no 0, agora ficou no menos 1. Tu entendeu isso? Beleza? Aí, a gente pode chamar esse, né, quando é uma soma dentro, pode ser que em algum momento alguém chame isso aqui de deslocamento
horizontal. Para a galera de específica aí, acho que vale a pena esse nome, deslocamento horizontal. E aí, esse deslocamento horizontal é para a esquerda. Por que para a esquerda e não para a direita? Já que a gente está somando um, né? Que geralmente faz mais sentido o mais ser para frente. Mas é porque o mais, a gente meio que tem uma sensação, né? Porque, por exemplo, se fosse só x, quando eu atribuo x igual a 1, o y dá 1. Mas quando a gente tem a lei de formação x mais 1, quando atribui x1, o y vai dar 2, né? Ou seja, você tem uma antecipação dos resultados. Se antecipar é se posicionar antes. Concorda comigo? Então, se antecipar, esse gráfico ele se antecipa uma unidade. O que eu quero dizer é, se fosse x mais 2, vai ser um deslocamento horizontal para a esquerda, porque é de antecipar, tudo bem? De antecipar. E aí você teria a quantidade de antecipações, digamos assim, né? Vai ser de acordo com o valor que tiver aqui. Ao mesmo passo de que, se aqui fosse x menos 1, aonde que estaria o gráfico? Estaria aqui, né? No 1. Então, de novo, aqui é um deslocamento horizontal, você pode gravar esse deslocamento, ou você pode também pensar no seguinte, assim, macetadamente mesmo. Vai ser sempre um V, né? X mais 1, x mais 3, enfim, vai ser um V. Como é que vai ser esse V? Bom, tenta achar o valor que zera aqui. Quem é que zera x mais 1? Vai ser o menos 1, e aí o ponto de reflexão vai ser a partir desse valor, da raiz. Então, calcula a raiz aqui e o V vai ser em cima da raiz. O ponto de reflexão vai ser a raiz. Foi? Show de bola? Olha o outro exemplo. Vou chegar um pouquinho essa folha para cima. Olha aí. Exemplo 3, módulo de x menos 1. Caramba, Kaique. Tu pegou a gente, pegou pesado com a gente, hein? Que nada, cara. Tu vai ver que é até maneiro fazer isso. Se liga. Como a gente sabe que módulo de x, né? Como a gente sabe que módulo de x seria, né, duas possibilidades... Vamos avaliar, então, como que seria essa função aqui, ó, previamente. Vou te perguntar algumas coisas. Quanto é que seria a função, como é que seria o gráfico da função módulo de x menos 1? Lembra que isso aqui era o deslocamento vertical? Então, a gente teria esse gráfico aqui assim, ó. Nesse, eu vou aproveitar para criar todos. Esse gráfico de azul é o gráfico que a gente chamaria de quê? Qual é esse aqui? É o primeiro que a gente viu hoje, né? Esse de azul é o módulo de x. O que seria o gráfico? Módulo de x menos 1. Seria um gráfico aqui embaixo, né? Que vai produzir aquilo que a gente chamou de deslocamento vertical, quando soma fora do módulo, soma ou subtrai fora do módulo. Então, isso aqui seria o gráfico do módulo de x menos 1. Agora, basicamente, lembra que eu te falei que quando a gente tem a aplicação do módulo em relação aos valores, os valores sempre se tornam positivos? E aí, graficamente, como é que isso se comporta? Como é que isso se dá? Dá sempre positivo? Graficamente, você acaba refletindo, né? O ponto de reflexão acaba sendo o eixo X, né? Ou, basicamente, tudo que, num primeiro momento, está negativo, os resultados passam a ser positivos. Então, vamos lá. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a gente está querendo criar, no final de tudo, o gráfico do módulo, né, o gráfico de leitura módulo, do módulo de x e o menos 1 fora, só dentro de um módulo só, não dentro dos dois. Então a gente basicamente está fazendo o quê? A gente está aplicando o módulo nesse gráfico. O gráfico laranja é sem o módulo, a gente vai aplicar o módulo. Aplicar o módulo não seria tornar valor positivo? E aí, graficamente, isso vai ser aplicado, né, na medida que esse gráfico vai ser refletido para cima, replicado mesmo. E aí, olha que interessante. Essa parte toda não está sendo uma parte negativa? Aqui, ó, tá fazendo, né? Y tudo negativo, 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 e aqui volta a ser positivo. Então, isso que teoricamente estava dando negativo, quando eu aplicar o módulo, vai replicar para cima. Aí, vamos lá. Aqui tá tocando no menos 1, não é isso? Quando a gente refletir para cima, adivinha onde esse gráfico vai tocar? Tudo que era negativo não fica positivo, gente? Então, esse gráfico ele vai tocar no 1. Refletindo justamente a parte negativa dele. Então, o gráfico, certo, até passei um pouquinho, seria um W. Tipo aquele W da Volkswagen. Fazendo a propaganda aqui, Volkswagen. Me nota, me patrocina, precisando. Dou aula de função modular o ano inteiro se Volkswagen me patrocinar aí. Sobe a hashtag, mas o gráfico correto seria esse aqui de vermelho, tá bom? Então, eles são 3 procedimentos. Aí o gráfico em vermelho é o que a gente chama de módulo de x menos 1 em módulo. Que, inclusive, é a pergunta de uma das questões da folha Z, tá? Então, te recomendo, saindo daqui, dá uma olhadinha lá.
Dá uma olhadinha lá, tenta fazer de novo. Isso aqui tô dando uma apagadinha porque tá errado, tá? O gráfico seria o de vermelho. O de vermelho é o módulo de x menos 1, tá? Então, 3 passos que a gente deu. O módulo de x seria esse aqui em azul, aproveita para relembrar tudo. O laranja seria o módulo de x menos 1 unidade fora, e aí aplicar o módulo nisso seria justamente obter o gráfico em vermelho. Beleza, gente? Tranquilo? Então, até mais.